Oi, eu sou a Cris Vieira e eu ajudo mulheres a recomeçar e a superar os desafios em busca da vida que elas sempre sonharam. Hoje eu vou falar de um assunto polêmico. Bom, na verdade, o que eu vou falar hoje é algo que você aí em casa faz, você sente isso, mas você fala que não. Ou você às vezes nem se dá conta que você é desse jeito. Eu vou falar hoje sobre apego. Ah, mas eu não sou apegada. Ah, eu sou uma pessoa desapegada. Eu falava isso pra mim mesma, para as pessoas, e, e eu escuto isso todos os dias, né, dos meus clientes. A maioria, quando eu falo, nossa, tá apegado. E aí o cliente fala, não, eu sou totalmente desapegada. Será? Será que você é desapegada mesmo? Se a gente olhar para o conceito de apego, né, é óbvio que dentro da nossa vida tem vários tipos de situações em que a gente pode ser apegado, né? Tem aquele apego emocional, aquele apego material, tem apego a situações, é, tem apego à comida, tem apego a várias coisas aqui. Podia ficar a noite inteira falando aqui coisas que a gente pode ser apegado, que a gente já pode ter sido um dia e hoje não ser mais, e que a gente ainda é, coisas que a gente é apegado e a gente nem sabe que é. Mas o objetivo de falar sobre apego é porque se você, né, é uma mulher que busca recomeçar sua vida, seja para mudar de trabalho, mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de país, casar de novo, recomeçar de algum jeito, você precisa entender ao que você está apegada na sua vida de antes. Porque não tem como recomeçar algo se a gente não terminou algo. E se a gente não terminou, é porque a gente está apegado. E esse apego pode ser de inúmeras formas, né? E a gente não percebe que muitas vezes a gente não consegue fazer um recomeço porque a gente não terminou a nossa história. Então a gente quer recomeçar a nossa história de uma maneira diferente, mas a gente não terminou a história que a gente estava vivendo até ali. Ou seja, tem um apego à nossa história antiga. E aí a gente não consegue mesmo recomeçar. Ou a gente começa a recomeçar quebrado, a recomeçar só parte da gente. Porque tem uma parte que ficou presa atrás. Eu não sei se faz sentido, mas eu vou trazer isso para nossa vida real, né? Pensa quando você tá fazendo uma limpeza na sua casa, né? E aí você tá lá limpando gaveta, guarda-roupa. Vamos pensar de coisa material, tá? Que é mais fácil de explicar. Então eu tô lá, então eu tô limpando meu guarda-roupa, e daí eu começo a fazer aquela limpa. Então eu começo a tirar as roupas que eu não uso mais,
roupas que não servem mais, roupas que não fazem mais a ver com o meu estilo, né? Não tem mais a ver com o meu estilo. Só que aí eu tiro, né, essas coisas, eu começo a tirar, puxar lá do cabide, daí vou jogando em cima da cama, né? Eu não faço assim, tá? Mas assim, vou falar como a maioria das pessoas fazem. Aí você pega e começa, olha, essa blusinha aqui, nossa, eu usei ela no meu primeiro encontro. Aí você fala, eu acho que ainda serve. Aí você põe de volta. Aí você pega uma calça jeans lá e fala, nossa, calça jeans daquela marca que eu amo. Ela veste super bem, só que agora não tá servindo porque deu uma engordadinha, mas eu vou emagrecer e vou usar ela. Aí você põe de volta no guarda-roupa. Aí no meio daquela bagunça, você acha aquela sua blusa do colégio. Aquela que tinha o nome da escola, sabe? Não sei se você estudava com o nome da escola. Aí você fala, a única coisa que eu tenho pra mostrar da minha infância é pra minha família, né? Quando eu tiver meus filhos, tal. Vou guardar. Daí você guarda. Percebe o quanto de apego tem quando você pega uma roupa, você tirou, você ia doar, vender, não sei, mas você vai e põe de volta, porque você conta uma história pra você, e aí você tá apegado àquela peça. E eu não sou contra você ter coisas que te remetem a lembranças. Eu mesmo tenho algumas coisas e vou contar pra vocês depois como é que eu faço. Mas tem coisas que não fazem sentido. Essa calça, por exemplo, que você guardou, quando você lembra, você fala: Meu, já guardei essa calça faz 5 anos. Não vou mais usar essa calça. Mas você tá lá. Você guarda ela. A blusa do seu primeiro encontro, ela não serve mais. Você colocou silicone, sei lá, não vai servir nunca mais. Mas você tá guardando ela porque ela te lembra o primeiro encontro. Está pegado àquela situação. E óbvio que a gente tem, por exemplo, o macacãozinho dos filhos, tal. Eu não sou apegada a isso, eu não tenho filho, tal, mas assim, eu não sou muito apegada a essas coisinhas, mas tem coisas que eu gosto de guardar, que eu vou contar, mas será que isso realmente faz sentido, me faz feliz, ou eu tô guardando porque eu tô apegada? E aí, enquanto você tá com essas roupas lá, você não tem espaço para comprar roupa nova. Você não tem onde guardar, né? Eu tinha uma cliente que é engraçado. Ela tinha acho que uns 300 pares de sapato. Ela me mostrou, acho que eram uns 300. E sapato de salto alto, escarpão, todos os tipos de sapato de salto alto. Porque ela era executiva, né? Então ela usou, né? Sempre usou salto alto. Então ela tinha, 300 sapatos. Eu acho que eram uns 300, tá? Não me lembro certinho assim. E aí, um dia ela falou assim pra mim. A gente tava conversando até, a gente tinha terminado já a sessão, olha só. Daí ela falou assim pra mim: Cris, eu gosto tanto de ver você de tênis, que eu tô sempre de tênis, né? Ou sapatilha. Mas ela falou do tênis. Ela falou: gosto tanto de ver você de tênis e você usa tênis com calça jeans. Eu uso tênis com calça jeans, tá? E ela falou: e é essa roupa que eu gostaria de usar no meu dia a dia, né? Ela falou: mas sabe que eu tava vendo? Eu não tenho nenhum tênis. Ela tinha 300 sapatos e não tinha nenhum tênis. Daí eu falei pra ela assim: mas é, que faz mais sentido pra você? Ter um tênis ou 300 sapatos? Ela não tem um tênis, né, pra essa vida, pra essa minha nova vida, não faz sentido eu ter esses sapatos, né? Ela tinha
saído já do mercado corporativo, já fazia acho que uns 8 meses mais ou menos. E na verdade agora ela estava tocando uma franquia que ela tinha. É, ela tinha aberto uma franquia e ficava em casa com um filho adotivo. Ela tem um filho adotivo. O filho dela adotivo já é grande já. Então ela ficava em casa com o filho, saía com as amigas, ia dançar. É, mas ela não usava mais aqueles 300 Scarpa lá, Scarpa, mas sei lá, vários sapatos que ela tinha, ela me mostrou no vídeo uma vez. E ela não tinha nenhum tênis, mas o tênis era justamente o que ela gostaria de usar. E daí eu falei pra ela assim: quando que você vai desapegar da sua vida que você tinha antes? Porque a sua vida de agora, que vai na franquia, vê como funciona, né? Ver se tá tudo bem. Ela nem trabalhava na franquia, né? Ela só ia lá pra ver como é que tava rodando e tal, né? Olhar a parte administrativa, mas assim, bem pouco, porque ela tinha pessoas pra fazer isso. Eu falei, quando que você vai largar a sua vida anterior? Porque esses 300 sapatos que você tem, esses sapatos que você tem, de salto alto, não combinam com a vida que você tem agora, que é a vida que você quer ter. Então, o que combina com a sua vida? É o tênis? Então, compre um tênis. E ela não tinha noção do quanto isso era um apego que ela tinha à vida anterior. E aí eu falei para ela assim, quando você for, né, pensar em desfazer dos sapatos, pergunta para você, por que você ainda mantém eles aqui, né? Por que você ainda mantém esses sapatos que você não vai usar mais? Tantos, né? E ela fez, né, o exercício e ela falou que teve um sapato que ela foi, acho que um dos primeiros que ela foi descartar, e era um sapato que ela tinha usado em alguns seminários que ela tinha apresentado, então era um sapato que remetia algumas coisas para ela, mas que ele era super desconfortável. Super desconfortável. Ela falou, eu usava, eu tinha que colocar band-aid, tinha que colocar várias coisas. Então, quando eu peguei aquele sapato, eu me lembrei bem, porque, era um terror ficar o dia inteiro com aquele sapato, muitas vezes de pé, no seminário e tal, com aquele sapato. E daí ela falou, daí eu me perguntei por que eu tô guardando esse sapato que além de tudo, de não fazer mais sentido pra mim, além de tudo é desconfortável. E daí ela falou que foi chocante pra ela, quando ela tava sentada no closet dela, e ela falou, meu, e se eu tiver que fazer isso de novo? E se eu tiver que fazer isso de novo? Se eu tiver que voltar a fazer seminário? Aí eu vou precisar desse sapato? Aí ela olhou, pensou bem e falou, meu, será? Será que eu preciso desse sapato desconfortável se eu precisar fazer um seminário? Não, essa não é a pessoa que eu sou agora, né? Essa era eu antes. A pessoa que eu sou agora, que eu vou falar da minha franquia, por exemplo, se eu for num seminário, eu vou de tênis. Eu não vou usar esse sapato. E por mais que eu queira estar elegante, eu não vou colocar um negócio desconfortável mais. Porque a pessoa que eu sou agora não me força mais a ser infeliz, a desconforto. Gente, tem coisa mais desconfortável do que sapato apertando. E ela falou que isso foi libertador para ela, porque daí ela pegou vários sapatos, ela não se desfez de todos, mas ela vendeu alguns, deu, mas teve uns que ela falou assim, eu não quero esses sapatos porque eles me lembram dor e eu não quero
que eles remetam dor pra mim nem pra ninguém. Ela falou que ela não quis nem dar alguns sapatos, porque ela achava que ia machucar os outros. Então ela falou, minha irmã queria alguns meus sapatos. Eu falei, alguns ela podia pegar, mas ela falou, teve uns 5 pares que eu falei, não, ninguém merece usar isso. De tanto trauma que ela tava dos sapatos, mas de tanto apego que ela tava ainda. E aí, quando ela fez isso, olha que mágico, né? Aí ela falou pra mim que quando ela foi em um brechó pra deixar uns sapatos pra vender, ela pegou e viu um tênis lá no brechó, né? E não era uma pessoa que precisaria comprar tênis no brechó, né? Mas isso aí é outra polêmica, né? Mas ela nunca tinha comprado nada no brechó. Daí ela olhou o tênis, né? E achou o tênis super fashion. Nem era tênis de esporte, nada. Era um tênis desses fashion, né, tal. E daí ela perguntou pra moça, né? Falou, que número que é esse tênis, né? Eu gostei dele e tal. Daí a moça falou, esse tênis tem uma história legal, né? Ele falou, esse tênis era da minha filha, né? A moça falou. E ela usou esse tênis na apresentação que ela fez na escola, né? E que tinha que você mostrar personalidade e tal, então ela usou esse tênis. Só que ela achou que não tinha muito a ver com ela, né? Não tinha muito a ver com ela, que ela tinha uma personalidade mais serinha e tal. Mas era esse único tênis que ela tinha. Então ela foi com esse tênis aqui. Só que aí depois ela pegou e falou: mãe, vende lá no brechó, eu vou comprar uma outra coisa pra mim, um outro sapato. E a filha dela acho que tinha 15 anos, né? E aí ela falou: que minha filha, né, pede adulto, né, e tal. Aí ficaram conversando e tal, e ela provou o tênis deu no pé dela. E ela comprou o tênis, né? Acho que ela até fez uma troca com a mulher lá. E levou o tênis pra casa. E aí, quando ela foi trabalhar, né? Foi lá na franquia com esse tênis um dia. Ela falou que foi um máximo. Porque era um tênis que tinha uns negocinhos brilhosos, sei lá. E daí, quando ela chegou, os funcionários dela, né? Falaram, nossa, mas você tá diferente, você tá tão alegre, o que aconteceu? Vai viajar? Começaram a perguntar pra ela se tinha alguma novidade. E daí ela falou assim, não tem nada, né? Ela falou, não tem nada de diferente. E daí quando ela sentou, né? Ela falou, olhou pro pé e falou, é o tênis, é o tênis. O tênis tinha tudo a ver com ela. Tudo a ver com a personalidade dela naquele recomeço de vida. Então ela ficou mais leve, ela ficou mais ela. E todo mundo percebeu isso, mesmo não associando o que era o tênis. E ela falou, Cris, isso foi incrível, porque ela falou, as pessoas não sabiam, mas eu sabia que o tênis tinha tudo a ver comigo, que eu tava, tipo, no meu estilo, né? Eu não tava mais usando aqueles sapatos, porque, né, eu só tinha sapatos, então eu ia com sapato. Ela falou, era outra pessoa, era outra energia. E é isso que acontece quando você desapega. Você libera uma energia que não é mais sua, que não faz parte mais da sua vida. E você abre espaço para uma energia nova, para a energia daquele recomeço, daquela pessoa que você quer se tornar, da pessoa que você está se tornando, daquela vida que você está buscando entrar. Então, olha para a vida que você tem hoje, que não tem nada de errado. Pode ser que você não queira mais viver essa vida e tá tudo bem. E é por isso que você quer recomeçar. Mas olha para essa vida com gratidão, né? Porque essa vida, ela construiu a sua jornada. Então, as coisas, as pessoas, os ambientes, né? Eles fizeram parte da jornada que te levaram até onde você tá hoje.
Então agradeça isso, mesmo que não seja algo que esteja te fazendo feliz no momento, e esteja pronto para desapegar, para abrir mão. E isso que eu falei do tênis foi um exemplo material, mas isso acontece com pessoas, com ambiente. Vamos falar de ambiente, né? Você mora lá com seus pais, você cresceu, né, naquele ambiente. Aquele ambiente ajudou a construir todos os seus valores, as suas crenças e a sua caminhada. Então imagina que você, como eu, por exemplo, cresceu num ambiente que era super importante que você fosse funcionário de uma empresa, que você tivesse um emprego estável, né? Que você fosse CLT, que você tivesse um salário lá todos os meses. Eu cresci nesse ambiente, tá? Em que as pessoas falavam isso pra mim todo o tempo. Então eu cresci com isso. E isso impactou em muitas das minhas escolhas, das quais eu sou muito grata, porque me transformaram em quem eu sou hoje, né? Colaboraram para minha transformação. Mas quando eu quis recomeçar a minha vida, quando eu quis fazer algo que era totalmente contra, né, a tudo aquilo que o meu ambiente vibrava, e uma das coisas, né, não vou nem falar da minha transição de carreira, vou falar só de eu um passo para empreender, além de eu ter que lidar com os desafios de empreender, que só quem já empreendeu sabe o que eu tô falando, né? Com todas as dificuldades, né, de empreender, eu tinha que lidar com toda a pressão, né? E aí é uma pressão, até um modo de falar, da minha família, porque ninguém nunca foi empreendedor, ninguém nunca empreendeu, né? Nunca tinha empreendido na minha família. Ninguém tinha essa crença, nem esse valor, então eu não aprendi isso aqui. E além de tudo, o meu ambiente dizia que isso não funcionava, né? Que isso não era um trabalho, que isso não era, né? Empreender não era uma forma correta de viver, que a forma correta de viver era ter um trabalho CLT. E, essa variável de ambiente, né? Ela pesava muito para mim, porque eu tinha vários boicotes inconscientes, tá? Não falo que o ambiente me boicotava, né? Porque eles queriam, mas era inconsciente. Porque eu falava assim, não, eu tô, né? Às vezes eu ficava até tarde, porque eu trabalhava durante o dia e eu fazia as coisas da empresa durante a noite. E aí, durante a noite, né? Às vezes, à noite, tipo, 10 da meia-noite, meia-noite às 2 da manhã, eu tava fazendo as coisas da empresa. E aí, eu tinha interrupções, né? Meu pai me chamava para eu descer, para poder ajudar com a minha mãe. Ele falava, já você tá acordada. Eu falava, meu pai, mas eu tô trabalhando. Trabalhando? Onde já se viu trabalhar? Sentado, com o computador. Não, pai, tô trabalhando na minha empresa, tô fazendo as coisas da minha empresa. Que empresa? Empresa tem que trabalho. Então, o ambiente que eu estava não colaborava no começo, né? Depois, vocês foram entendendo, eu fui lidando com isso, porque eu fui desapegando, porque aquilo era um apego meu também. Eu também estava apegado ao que a minha família tinha me ensinado, né? Que eu tinha. Então aquilo era um apego. E daí eu comecei a desapegar. E como é que eu comecei a desapegar? Comecei a colocar limite. Comecei a trabalhar fora de casa.
Então eu ia num café, eu ia num restaurante. Então eu tive que sair algumas vezes do meu ambiente para poder conseguir empreender. Às vezes eu ia até a estação de trem, né, que eu pegava quando eu voltava do trabalho. E daí eu descia, daí eu ficava num café que tinha bem do lado da estação de trem. Ficava fazendo as coisas da empresa. E aí quando era tipo perto do último trem eu vim embora. Daí eu chegava tarde em casa, porque daí já não tinha mais como ter interrupção. Mas eu tive que sair do ambiente. Então, como que eu queria fazer uma coisa diferente no ambiente que não tinha me ensinado a fazer uma coisa diferente? Eu tava pegada àquilo ali. Quando eu desapeguei, as coisas começaram a fluir. E a mesma coisa quando eu fiz a transição de carreira. Quando eu desapeguei, né? Quando eu falei, eu não quero mais isso, quero fazer outra coisa. Então eu comecei a fazer outra coisa, o universo começou a... Não, ela não tá mais nessa energia. E daí eu comecei a focar naquilo que eu queria. E aí eu tirei o foco daquilo que eu não queria mais. Eu desapeguei. Aí já não era mais tão importante eu ter 300 certificações como antes era na minha área. Então foi um desapego que eu fiz. Assim como eu fiz quando eu mudei de país, né? Assim, e daí eu percebi que eu achava que eu era uma pessoa desapegada, mas eu era apegada. Porque eu fiz uma limpa na minha casa. Eu viajei com uma mala. Uma mala. E eu tinha, né, um guarda-roupa de fora a fora lotado de coisa. Eu dei coisa. Eu vendi. Eu fiz bazar. Eu fiz uma limpa. E ainda ficou coisa na minha casa. Eu levei uma mala. Uma mala. E daí cada vez eu perguntava, se isso é tão importante pra mim, como que eu vivi um ano sem isso? Desapega? E aí isso foi, né? Porque eu não tinha como levar todas as minhas coisas. Aliás, eu só podia levar uma mala. Então pra recomeçar, eu precisei largar a Cris de antes. E a Cris de antes realmente gostava de ter várias coisas. E eu era uma pessoa que gostava de ter várias coisas. Né? Eu tinha vários relógios, por exemplo. E daí eu fui percebendo que eu precisava só de um. Sapato. Sapato eu não tinha muitos, mas eu tinha mais relógio e bolsa. Eu viajei e não levei nenhuma bolsa. Levei uma mochila. Nenhuma bolsa eu levei. E eu tinha muitas bolsas. Não fazia mais sentido. Na minha vida de executiva, fazia sentido. Não ter muitas. Né? Tanto que eu já comecei a reduzir depois de um tempo. Mas mesmo assim eu tinha algumas. Mas na vida que eu tava recomeçando, não fazia sentido eu ter nenhuma daquelas bolsas que eu tinha. Eu deixei tudo pra trás. Dei, vendi e ainda ficou. Não fazia sentido eu carregar. Pessoas ficaram pra trás. E às vezes esse é o maior problema. A gente não quer desapegar das pessoas. Né? O ambiente é difícil. Então, a gente quer recomeçar no mesmo ambiente que a gente viu que estava tudo zoado. Não vai funcionar. Né? É aquela mesma coisa. Eu quero me curar no mesmo ambiente que eu fiquei doente.
Não funciona. Você quer começar uma nova vida na vida que você vivia antigamente. Desapega. Isso é apego. Né? Sabe quando você quer recomeçar, mas você continua com aquele embuste, naquele cara que só te detona, que só te põe pra trás, que fala que seus sonhos não tem nada a ver, que você tá viajando, que pra que sair do seu emprego estável, sabe? Que você é uma descabelada, você viveu 5 anos com esse cara aí. Aí você decidiu, você quer recomeçar a vida, mas você largou tudo, tá se preparando pra largar o emprego, mas tá com esse apego aí nessa relação. Isso eu tô falando de um relacionamento, né? Pensa quantas pessoas no seu caminho você vai ter que deixar pra trás pra você começar uma vida diferente. Eu tive que deixar muitas pessoas. Muitas pessoas que eu queria deixar, porque faziam necessário eu desapegar. E não é que eu nunca mais falei com essas pessoas. Não. Simplesmente porque eu acabei tomando a decisão de me mudar de país. E acabei me distanciando um pouco dessas pessoas porque elas não acreditavam no que eu queria fazer. E não é que eu passei a detestar essas pessoas, nada. Simplesmente a minha energia, o que eu estava buscando, era diferente do que essas pessoas acreditam. E tá tudo bem. Só que não fazia mais sentido. Enquanto eu continuasse apegada ao que essas pessoas me falavam, eu ia estar me alimentando de uma coisa que ia estar me puxando para trás, para a vida que eu tinha antes, só que eu queria recomeçar. Então eu tive que deixar. Eu tive que deixar pessoas que eu amo. Eu nunca mais falei com pessoas que eu amo, não, gente. Lógico que eu falo. Mas para recomeçar, eu precisava abrir mão do apego que eu tinha de estar perto das pessoas. De achar que as coisas só funcionavam se eu estivesse ali. De achar que as pessoas só iam me amar se eu estivesse ali todo dia abraçando e dando beijo. As pessoas que gostam de você, elas vão continuar gostando de você. Então eu precisei tirar esse apego que eu tinha de família. Família é um valor muito importante para mim. Então foi muito difícil, muito, acredito. Só que eu queria recomeçar. E o jeito que eu queria recomeçar, eu não podia carregar toda a minha família junto comigo, infelizmente. Então eu tive que lidar com isso. Eu tive que desapegar deles. Desapegar da minha necessidade de estar ali abraçando, beijando e saber que eu tô ali, que eu continuo sendo a Cris. Só que diferente. E a minha família, os meus amigos, que viram que eu tava feliz, apesar de muitas vezes não acharem que eu precisava me mudar de país, eles não deixaram de me amar. E aí isso funciona o desapego. É assim que funciona. Agora imagina se eu continuasse apegada àquele meu valor de família, só aquele, tá? Quantas coisas maravilhosas eu teria deixado de viver. E era um apego meu, não era nem das pessoas. Então a gente tem que deixar, tem que desapegar. E uma coisa que tem uma japonesa que ela fala sobre organização, sobre desapego, né, de coisas. Ela fala assim, né, falando de coisas. Quando você tem que decidir se você fica ou não com alguma coisa, primeiro você pergunta, né, se aquilo faz sentido para o seu coração, né? Tipo, faz sentido para o seu coração manter isso, né? Qual que é a emoção que está conectada? Faz sentido para o meu coração, mas isso me faz feliz?
Ah, me faz feliz. Então mantém. Ah, isso me faz triste. Por que você vai manter alguma coisa que te faz triste? Gente, pensa no sapato que a menina falou. Faz sentido manter um sapato que aperta o pé? Te causa dor? Né? Faz sentido? Então você gosta de sentir aquela dor? Um exemplo importante de dar é assim, né? Quando morre alguém importante, né? Da sua família, por exemplo. Eu perdi minha mãe. E é engraçado que depois que a minha mãe faleceu, eu que tirei todas as coisas da minha mãe. E a gente decidiu que a gente ia doar, né? Eu perguntei para minhas irmãs se elas queriam ficar com algo e tal. E teve só uma caixa mesmo, uma caixinha bem pequenininha, assim, transparente. Sabe dessas caixas que a gente compra em supermercado de guarda-coisa, assim? Que tinha coisas que faziam minha mãe feliz, né? Que eram uns terços que ela gostava de rezar, que era o umbigo. Sabe o umbigo de criança? Gente, olha, eu tô velha, né? Sabe o umbigo de criança que as mães elas enrolavam quando caía o umbigo do bebezinho? Elas enrolavam numa gaze, né? E colocavam um nome assim e guardavam numa caixinha. Não sei se faz isso, mas não sou masoquista, não, gente. Minha mãe fazia isso com o umbigo da gente quando a gente foi bebê. E aquilo era super importante para minha mãe. Toda vez que a gente ia arrumar algumas coisas e a gente pegava essa caixinha de umbigo, ela falava do umbigo de cada um, de como tinha sido, né? Mesmo quando ela já não podia mais falar, que era só com o olho, né? Então, isso fazia ela feliz, ela dava risada, porque eu falava, ai mãe, umbigo, né? Então, a gente guardou essas coisas, né? A gente, pouquíssimas coisas, um porta-retrato que ela tinha uma foto de cada um de nós, que ela fazia uma oração todas as noites. Eram coisas importantes para ela. Era coisas que fazia ela sorrir. E, e fazia ela feliz. E eu me lembro da minha mãe feliz. Então, pra mim, fazia sentido guardar essas coisas. Então, eu coloquei tudo numa caixinha, né? Dessas coisas eu não doei pra ninguém. Falei para minhas irmãs que ninguém ia levar, ia deixar aqui na casa do meu pai. Mas, assim, as pessoas são diferentes. Então, tem gente que quer mais coisas, né? Que quis guardar algumas coisas da minha mãe. Né? Teve uma das minhas irmãs que quis guardar várias coisas, né? Roupa e tal. Eu fiquei com uma peça de pijama da minha mãe. Na verdade, duas. Uma ficou no Brasil e uma eu levei comigo, né? Na minha viagem. Porque a minha mãe gostava muito de usar. Porque quando tava calor ela gostava de usar. E isso me trazia uma memória super feliz da minha mãe. Porque era quando tava calor, daí ela tava animada. E isso me deixava feliz. E daí eu levei pra mim. E eu uso esse pijama. Mas eu só fiquei com isso porque isso me traz uma memória feliz da minha mãe. Se me trouxesse uma memória triste, não faria sentido eu guardar. Se me fizesse sofrer, não faria sentido guardar. Para mim, por que faz sentido guardar uma coisa para você que faz você sofrer? Então, às vezes, você tá aí apegado a coisas que nem te fazem bem. Por quê? Por que a gente luta tanto para ser infeliz? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se questione sobre isso quando você estiver pensando em recomeçar. Quais são os apegos que você tem e o que você tem que desapegar,
sejam pessoas, coisas, emoções, lugares, né? Para recomeçar, eu tive que desapegar de um pouquinho de tudo. Mas tem uma coisa que é mais importante, né? Mais importante, que é se você conseguir desapegar disso, você vai conseguir recomeçar em qualquer situação da sua vida. Então agora, né, para, né? Para, pensa que você ouviu tudo que eu falei até agora nesse vídeo, você tá aí raciocinando, agora para, libera a cabeça, respira fundo, presta atenção no que eu vou falar agora. E vai fazer sentido para você recomeçar. Vai fazer sentido para você saber o que você tá apegado e o que você precisa desapegar. Que é uma coisa que eu não falei ainda, mas que eu vou falar agora. Primeira coisa. Se você não consegue recomeçar, tem duas coisas que podem ser. Tipo, primeiro, assim, de cara, antes de todas as outras coisas que você pode pensar aí, tem duas coisas. Ou você tá apegado ao passado, ou você tá com medo do futuro. De novo. Ou você tá apegado ao passado, ou você tá com medo do futuro. E por que eu tô falando isso? Porque não tem como recomeçar se você tá apegado ao passado. E aí esquece todas as reflexões de tudo que eu falei e pensa. Você está apegado à pessoa que você era antes. A pessoa que você era no passado. Você não vai conseguir recomeçar se você continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Então, uma mudança é necessária. Desapegar de você antes é essencial para recomeçar, para reconstruir você. E de uma maneira melhor, porque você tem uma jornada. Então, a melhor maneira de recomeçar é desapegar de quem você era, para se transformar em quem você quer ser nesse recomeço. Então, não esquece. Se você não está conseguindo recomeçar, ou você está apegado ao passado, a pessoa que você era no passado, ou você está com medo do futuro. O que é super, super normal ter medo de quem você vai se tornar no futuro. Mas um recomeço exige uma mudança. E a primeira mudança é desapegar de quem você era antes. Não esquece disso, tá bom? Um beijo.